Olá para você que está em casa, o Vida Saudável está começando agora e no programa de hoje a gente vai falar sobre desmame. Bom, o processo de desmame, assim como a amamentação, ele é crucial para a relação das duas partes envolvidas, no caso a mamãe e o bebê. E para que ele aconteça de forma saudável, ela deve ser boa para ambas as partes. No programa de hoje, então, você vai acompanhar uma entrevista com a psicóloga, também com a nutricionista e vai acompanhar a história de Ilana Souza, ela que está passando neste exato momento por esse processo de desmame junto com o filhote de 6 meses de idade, tá certo? O Vida Saudável tá no ar, não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Nesse primeiro bloco você acompanha a história de Ilana Souza e do seu bebê de 6 meses, Davi Luca. A amamentação é, sobretudo, uma relação entre duas pessoas, nesse caso, a mãe e o bebê. E como toda boa relação, ela tem que funcionar para ambos. Mas é importante frisar que essa relação, uma hora, ela vai chegar ao fim. E o desmame, ele é doloroso. Quem está passando por esse processo agora, minha amiga Ilana Souza. Ela que é a mãe do pequeno Davi Luca, de apenas 6 meses. E vai contar pra gente como é que está sendo esse processo, né? E por que esse desmame? Foram outros fatores que acabaram definindo nesse momento que vocês aí estão fazendo, encerrando esse ciclo? O retorno ao trabalho, né? Então, assim, foi bem difícil. Faz uma semana apenas que eu retornei. E eu estou fazendo estratégias, né, para lidar com esse momento, mas sofre os dois, né? Chora ele de um lado, chora do outro. Mas é uma retomada, né? Porque a gente pausa a vida, literalmente, para cuidar daquele bebezinho. Mas está dando tudo certo, graças a Deus. Você falou de estratégias, né? São algumas técnicas que são necessárias aí que a mamãe utilize para que esse processo seja de alguma forma suave. Como é que tem sido isso? O que é que você tem feito? Foi orientação médica, né? O desmame. Então eu faço o desmame. Eu tenho uma bomba elétrica, eu faço o desmame 2 ou 3 vezes ao dia. Faço congelamento desse leite materno, que aí ele congelado, ele dura 15 dias. Então eu tiro esse leite, congelo, coloco data, a hora e congelo. E aí a pessoa que está com ele, ela descongela no banho-maria e vai dando ele no decorrer do dia a dia. Por enquanto, então, ainda está sendo feita apenas ali a alimentação com leite materno. Começamos uma fase experimental também da introdução alimentar. Alguns legumes, umas frutinhas, mais a questão de experimentação mesmo. Mas o principal, a alimentação dele ainda é o leite materno. E é importante, né, poder contar com essa rede de apoio. Você fala que nem sempre você pode estar presente, mas tem que contar com alguém. Como é que está sendo também a estruturação disso para que esse processo seja de fato aí mais suave? Importantíssima a questão da rede de apoio, né? Graças a Deus eu tenho minha mãe, tenho minha sogra, meu esposo. Um dia que ele está de folga, ele fica com ele. Outro dia minha sogra e na maioria das vezes minha mãe está ficando com ele. Então, assim, é uma questão até de confiança maior. De eu poder estar no trabalho e confiar, porque eu sei que ele está com minha mãe. E aí eles mesmos dão a mamadeira, eles que fazem ali então a amamentação. Eu faço toda a orientação, como fazer o descongelamento, no banho-maria, dar a ele, né, a questão da mamadeira e tudo, tá dando tudo certo. Estão passando. E o que é que tem sido mais difícil, Ilana? A ausência, né, porque foi um apego grande. Eu fiquei 5 meses com ele em casa direto, né, quase 6 meses na verdade. Retornei faz uma semana, porque eu peguei a licença, a férias e aí mais um tempo em casa. E aí a separação, né? Porque assim, é um grude, eu e ele, né? Esses 6 meses praticamente. E aí a ausência está sendo bem difícil de lidar. A parte sentimental, emocional, né? E o desmame, ele acaba também abrindo espaço para que vocês, né, a mamãe e o bebê, acabem encontrando outras formas, né, de carinho, de acalento. E aí, já está passando por isso? Já tem descoberto outras formas? Quando eu chego, né, eu sinto o olhar dele, como se fosse de saudade de mim, né? E procurando o peitinho.
E assim, ele um pouquinho chorãozinho quando me vê, né? Acho que ele lembra a saudade e tudo. Sorri, né? Um sorriso assim, sorri mais. Tá sendo assim, difícil, mas tá dando tudo certo. Até porque o peito, né, a presença da mãe, não é nem muitas vezes para a alimentação, é mais para o bebê se sentir protegido, aconchegado. Exatamente. A amamentação para ele é um vínculo que se cria, uma relação. Então, a amamentação para ele é um apoio, uma proteção. É como se ele chora, não é de fome, mas ele tem um acalento da mãe, coloca no colo. Então, assim, é um momento incrível para mim e para ele. Agora vamos falar então dessa introdução alimentar que você falou que estão começando ainda em fase de experimentação, mas é também um processo muito difícil para a vida das mães, que é introduzir outros alimentos que não o leite materno nessa jornada de vida que o bebê vai ter daqui para frente. Isso. A gente todo dia tenta dar uma frutinha diferente para ele provar, né? A médica informou que não pode suco, porque o suco ele não tem nutrição alguma para o bebê. Tem que ser a fruta mesmo, porque tem a fibra, tem as proteínas, vitaminas. Então tem que introduzir diretamente a fruta. E aí tem todo um cuidado de amassar, tá bem moidinho, porque ele não tem ainda o dente, né? É só a gengiva, mas ela diz que a gengiva dele é muito forte. Então assim, ele tem a ser adaptado. Legumes, né? Os legumes também tem que estar amassadinho, tem que ser a vapor. É todo um cuidadozinho, mas está dando também tudo certo. O que é que ele gosta mais? Já dá para perceber assim de repente quais são os gostos do Davi Luca? Gostou do brócolis. Come um brócolis que só, ele gosta muito. Cenoura, ele gostou também de girimum, que é mais docinho, né? Dá para ele provar. E frutas, ele gostou mais de banana. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Agora você acompanha uma entrevista com Nayara Soares, ela que é nutricionista. Bom, para além das questões emocionais, a amamentação ela tem a ver, sobretudo, com a nutrição do bebê. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno ele deve acontecer de forma exclusiva até os 6 meses e até os 2 anos ali como forma de alimentação complementar. Para falar sobre esse assunto, né, sobre a nutrição desses bebês, eu estou aqui agora com Nayara Soares, nutricionista infantil, que em primeiro lugar vai explicar para a gente o que significa o desmame. A gente pode entender o desmame como aquele processo que finaliza mesmo a amamentação ou já naquele momento em que a mulher faz a ordenha, congela o leite, já podemos considerar um desmame. O processo de amamentação, ele vai muito mais além do que o processo de nutrir, como você bem disse, né? Então, assim, o desmame, muitas mães entendem, né, como esse processo realmente da retirada do leite materno, né? Então, não será se eu ainda retiro para congelar, para armazenar, eu ainda não finalizei por completo esse processo de desmame, né? Então, assim, muitas mães acabam usando essa estratégia realmente porque precisam voltar a trabalhar, né? A licença maternidade acabou, então, assim, mas mesmo assim, elas usam como uma forma alternativa, porque quando retornam para casa ou nos intervalos, elas continuam na amamentação. Então, o desmame, necessariamente, é um processo, né? E ele só finaliza quando realmente essa criança ela para por completo de fazer o uso do leite materno. Então, mesmo que ela ainda durma fazendo amamentação, que acontece muito, ela ainda está amamentando. Então, ela só faz o desmame quando realmente ela para de ofertar o leite materno, seja com a oferta direta do seio, ou seja, né, pela forma congelada, que acaba sendo algo misto. Ela nunca deixa só congelado, né? Ela sempre vai estar ofertando o peito de alguma forma, né? Nem que seja em horários mais espaçados. Então, o desmame realmente é só quando ela para por completo de ofertar o leite materno. Já que você falou nesse processo de congelamento, vamos explicar, né, para essas mamães que estão em casa, qual seria a maneira correta, adequada de fazer esse congelamento? O importante é saber também o tempo que você vai ficar com esse leite materno ao ser retirado, né? Então, assim, se você vai para o trabalho pela manhã, por exemplo, mas no meio-dia você vai estar. Então, esse leite ele pode ficar na geladeira, né? Até 12 horas ele pode ficar na geladeira, não necessariamente precisa ser congelado. Mas se for ser congelado, né, é importante que existe um passo a passo, né, para ser feita a esterilização do recipiente, né, a higienização da mama para fazer a retirada, o armazenamento no congelador
de preferência de uma forma mais isolada, com a identificação, ele pode ser usado até em 15 dias. Então, existe um passo a passo, obviamente, bem mais detalhado para ser feito, mas é muito importante que a gente realmente faça esse passo a passo com cuidado para que a gente mantenha a qualidade desse leite, né? O descongelamento também, de preferência a banho-maria. Então, assim, existe esse... E aí, com orientação mais específica, a gente consegue trazer esse passo a passo desse congelamento e descongelamento também, que é tão importante quanto o congelamento. Esse leite, ele, em algum momento, ele perde o valor nutricional depois que sai da mama? Ou vai para o depósito de vidro? Ou mesmo assim, vai para o congelador? Não, na verdade a gente tem até com relação à idade também, né? Muitas mães ficam preocupadas, não, depois de 6 meses a criança, esse leite não serve mais, né? Por isso que ele precisa comer. Então, assim, um leite materno, ele nunca perde as suas propriedades nutricionais, né? Na verdade, é a criança, a demanda da criança que aumenta, né? Então, essa criança ela vai ficar maior, vai ganhar mais peso, né? Vai crescer. Então, assim, a sua demanda, ela acaba aumentando, né? Mas o leite materno, ele nunca fica fraco, né? Então, isso até é muitas dos questionamentos do desmame, né? Então, vou desmamar porque não está mais servindo. Na verdade, não é isso, né? Realmente, a criança que tem uma demanda aumentada. Então, assim, obviamente, fazendo os processos adequados, guardando pelo tempo adequado, ele não tende a perder suas propriedades. Já que o assunto também ainda é a questão do desmame, a gente tem a parte da alimentação complementar, que aí é que entra o barato da mamãe e do papai ali, que é a tal da introdução alimentar. Né? A criança ali está conhecendo agora novos sabores, não tendo apenas o leite materno. Como é que tem que ser feito esse processo, junto, né, também com o processo de desmame, para que uma coisa acabe complementando a outra? Primeiramente, é importante entender que o desmame ele não é uma regra obrigatória quando a criança faz 6 meses, né? A gente precisa entender que o leite materno ele é suficiente, né, para atender as demandas da criança até os 6 meses. E, ainda mais, de forma complementar, no mínimo, até 1 ano. Né? Então, assim, caso essa mãe, por algum motivo, né, deseje, escolha, ou não consiga mais amamentar após os 6 meses, ou até antes disso, é necessário que ela faça uso de fórmulas. Por quê? Durante esse período de transição, dos 6 meses até 1 ano, essa criança está realmente aprendendo a comer, que seria essa introdução alimentar. Né? Então, assim, ela ainda não entende os sabores, as texturas, ela não entende que a comida serve para alimentá-la, ela ainda entende o leite materno ou a fórmula como alimentação, então por isso que a gente precisa ali desse suporte, seja do aleitamento ainda complementar, pelo menos até 1 ano, ou da substituição por uma fórmula. Mas isso vai muito da questão da família, né? Da questão da rotina da mãe. Obviamente, o aleitamento materno, quanto mais tempo ele puder durar, melhor vai ser. É questão de vínculo, é questão de nutricional, né? Então, tem outros aspectos assim, extremamente importantes envolvidos nesse processo. Porém, é importante a família saber que, se não puder continuar com o aleitamento materno após 6 anos, é necessário que a alimentação esteja inserida e, em transição, a fórmula ainda fica pelo menos até 1 ano. E aí, depois de 1 ano, com essa alimentação já inserida, né, a criança já numa rotina social e alimentar, com todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar, aí sim, essa fórmula já pode ser retirada, né? E aí esse leite materno, se a mãe realmente também não quiser mais amamentar, ela também já pode ir reduzindo. E o que é que a nutrição tem a dizer sobre os bicos artificiais? Tudo vai da necessidade, né, gente? A gente precisa saber que a criança, né, quando ela vai precisar por algum motivo usar a fórmula, é difícil. A gente tem a orientação, né, de ter a fórmula no copinho, a fórmula na colher, para que não haja uma confusão de bico, né, que a gente chama, né? A criança se acostume talvez com um bico que tem uma facilidade maior para sair o líquido, e sabendo que no leite materno, no peito da mãe, ela tem que fazer um esforço adicional para sair aquele leite. Então existe aí uma possibilidade de confusão de bico, né? Mas aí a família, hoje a gente tem vários bicos anatômicos também, né, que parecem muito, né, óbvio que não vai ser igual, né, mas parece que o trabalho que dá é muito parecido com o da mama, né? Então, o importante é que, se for precisar usar uma fórmula ou se for precisar ofertar o leite materno em uma mamadeira, se escolha, né, um bico mais anatômico, uma coisa que pareça mais, né, que traga a dificuldade similar ao do peito, e isso vai tentar diminuir essa confusão de bico, que pode acontecer ou não, né? Isso aí vai depender muito da criança. Nayara, o que é que você mais escuta aqui no seu consultório, né, das mães que estão realmente passando por esse processo?
Na verdade, o que eu escuto muito é uma sobrecarga da sociedade com relação ao desmame, né? A mãe, ela acaba sendo muitas vezes cobrada, né? Exigida, né? Ou a retirar muito rapidamente o peito por causa da sociedade, do mercado de trabalho e tudo mais. E o extremo também, aquela mãe que se sente obrigada a permanecer com o aleitamento materno até 2, 3 anos de vida da criança e às vezes ela não tem mais uma condição emocional para isso. Então, assim, eu acho que o mais importante é que as mães se sintam acolhidas nas decisões que elas tomem e tenham um apoio profissional para saber realmente como pode não deixar os seus filhos, né, com a má nutrição, né, ou sem acompanhamento. E aí o contexto familiar é que vai decidir, né, juntamente com o estado de saúde da criança, qual é a melhor estratégia para esse aspecto. Então, assim, eu sempre falo isso quando trabalho desmame, né, com as mães. Eu falo assim, vamos até onde você se sente bem, confortável e seu filho esteja bem nutrido. E a partir daí você vai conseguir ficar bem com você mesmo, porque às vezes existe uma pressão tão grande, a mãe permaneceu o aleitamento materno até 3 anos, às vezes até mais, e ela já não está mais conseguindo, né? Ela já está numa rotina de sono que a compromete, ela já está estressada com muitos fatores. Então, assim, é sempre bom a gente respeitar realmente a família. Existe aquilo que é orientado, né? Que é até 2 anos, mas a família ela tem essa autonomia junto com acompanhamento da saúde da criança para fazer essa decisão. Eu acho que uma relação boa, uma relação saudável é aquela que está boa para as duas pessoas, né? Exatamente, tanto para a mãe como para o filho também, tanto em termos de saúde como em termos emocionais. O Vida Saudável não terminou ainda não, viu? Fica por aqui que daqui a pouquinho tem mais. Nesse último bloco, você acompanha uma entrevista com Lisandra Tavares, ela que é psicóloga especializada nessa relação da mamãe com o bebê. Assim como todo o processo da amamentação, o desmame também é um momento crucial na vida da mamãe e do bebê. E para que esse desmame ele ocorra de maneira saudável, muitas vezes é necessário acompanhamento psicológico, especialmente para as mamães que ainda não estão prontas para dar esse passo tão importante. Bom, quem vai falar sobre esse assunto agora é Lisandra Tavares, ela que é psicóloga especializada em mamães, né, na maternidade, e vai explicar para a gente o seguinte, como deve ser feito esse desmame, né, de maneira saudável, claro. Então, a pergunta que vale milhões, né? E sempre você quer saber a fórmula mágica de como proceder isso, né, de seguir o passo a passo. E aí não é possível dizer esse passo a passo, porque cada família vai ter a sua rotina, cada família tem o seu contexto, suas necessidades, como cada criança e cada mãe também tem as suas necessidades. Então, primeiro é necessário a mãe se ouvir, se perceber e ouvir o seu bebê, né? O que ele está dizendo, o que ele está comunicando. Esse bebê, você já percebe, ele de uma forma mais autônoma nesse processo de introdução alimentar, ele aceita bem, né, esses alimentos, ele aceita outras formas de consolo para além do peito, você consegue prolongar mais o tempo de amamentação, né, entre uma mamada e outra, ele tem interesse por outros objetos, que não só ficar apegado à mãe, né? Então, esse bebê ele já está dando sinais de um interesse mais externo, de um interesse para o mundo, e não centrado só na figura materna e nesse consolo e nesse vínculo que o peito, né, vai dar para ele nesse momento. Então, a partir dessa percepção, a mãe ela já pode ir dando esses primeiros passos em torno desse desmame, com muito apoio da família, porque não vai ser um processo tão fácil assim. Quando parar? Qual é a hora de parar? Existem as sugestões, as orientações, na verdade, né, da Organização Mundial de Saúde, da amamentação exclusiva até os 6 meses e da amamentação prolongada de 2 anos a mais. E aí a gente traz um pouco para a realidade de cada família, né? Até onde vai ser possível
o exercício dessa amamentação. Como bem foi falado aqui, existem as campanhas de aleitamento materno, mas a gente precisa ampliar um pouco essas campanhas e não ficar só nas palavras de incentivo, mas de fomento de políticas públicas para que essas mães, para que essas mulheres possam ter apoio político e da sociedade de continuar amamentando o seu bebê, de não é só porque voltou ao trabalho parar essa amamentação, mas esse trabalho vai permitir com que essa mãe leve seu filho para que ela continue amamentando, né? Vai ter esse espaço para esse bebê ficar. Ou então, essa licença maternidade, ela vai ser, por exemplo, até 6 meses. Né? Existe uma série de recursos que ainda precisam ser estimulados e incentivados para que essa amamentação aconteça. E como também para que seja possível essa mãe identificar um momento certo de fazer esse desmame, né? E de não ser forçada por uma necessidade social, por uma necessidade do seu contexto. Mas ela tendo esse apoio, ela vai poder focar na necessidade dela e na necessidade desse bebê do momento ideal. Contar com a rede de apoio é de extrema importância, né, doutora Lisandra? Essa rede de apoio, no caso das mães solo, ela já começa desfalcada, né? Já começa a partir de uma não existência e de um abandono por parte da sociedade, por parte do pai, desse genitor, dessa criança, por parte da sociedade, da política, que não oferece creches para que essas mães possam trabalhar e ter ali a rede de apoio constituída pelo Estado. Né? Então, realmente falta essa rede de apoio e isso vai, sim, dificultar a amamentação. Né? Não tem como a gente obrigar, entre aspas, solicitar que uma mãe solo consiga fazer uma amamentação prolongada, por exemplo. Né? E aí vai acontecer o desmame precoce. Né? E aí eu quero até abrir um parêntese, não só das mães solo, como a maioria das mães solo são mães negras também, são também uma outra parcela da população abandonada que não consegue dar continuidade à amamentação de seus filhos. Então, no caso do desmame, a rede de apoio ela vai ser essencial para servir de suporte para essa mulher, para servir de amparo emocional para essa mulher. Porque nesse desmame ela vai enfrentar algumas críticas, alguns julgamentos, algumas opiniões, né, por parte de outras pessoas. O bebê também vai solicitar, porque ele também está se adaptando a isso. Então, às vezes, nesse emaranhado de palpites, ela vai se sentir ali como culpada, né, que está fazendo alguma coisa errada com o seu filho, que está sendo uma péssima mãe. Então, a rede de apoio vai servir aí para chegar junto dessa mulher e lembrar a ela a mãe que ela é. Né? O porquê que isso está acontecendo, qual é o momento que essa mãe está vivenciando para ela estar fazendo esse desmame e estar ali amparando emocionalmente para que ela consiga, né, passar por esse processo com menos danos emocionais possível. O que você costuma escutar aqui no seu consultório, que é especializado em maternidade, né, com relação a essas dificuldades, né, durante o processo de desmame? Acho que a culpa, né, é por parte das mães, e aí em todos os âmbitos a culpa vai aparecer e na amamentação não seria diferente. E a insegurança, né, que leva a essas mães buscarem essas receitas, essas fórmulas mágicas, por isso que eu iniciei falando que não existe. É necessário vocês perceber e sentir qual é a sua necessidade, a necessidade do bebê. Então, elas vão em busca dessas informações, dessas fórmulas mágicas por insegurança e para não se ver naquele lugar de culpada. Né? Não, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo o que me disseram, e isso vai a proteger dessa culpa, ou pelo menos dar a sensação de que está se protegendo disso, mas que não tem muito como fugir, né? A culpa ela se torna assim presente nesse processo e quando vê o filho solicitando, porque vai solicitar, né?
se sente ainda mais culpada, quando, na verdade, é entender que durante esse desmame pode ocorrer, sim, as ofertas, né? Tanto para o seu próprio acalento, quanto para o acalento do bebê, né? E você não está sendo uma mãe ruim por isso. Então, você está conectada com a sua necessidade do seu bebê, e que você está fazendo o seu melhor. A gente pode apontar pontos positivos, né, quando o assunto é desmame? Pontos positivos, acho, a depender, né, de quando acontece esse desmame, a depender do contexto que esse desmame acontece, do porquê que está fazendo esse desmame. Sim, podemos apontar alguns pontos positivos dessa autonomia, né, da criança, do bebê, nesse caso, que está aí finalizando essa primeira infância, está em busca de outros lugares, outras coisas para explorar, está se sentindo mais seguro, para não estar tão apegado ao bebê, ao seio dessa mãe que traz acalento, né? Sabemos que a amamentação é nutrição e é vínculo e é afeto. E também as mães que não amamentam no peito, né? Mas dão mamadeira, também é possível ofertar isso. Então, esses bebês que já estão buscando sua autonomia, conseguindo explorar outros espaços, podemos pegar isso como um fator positivo, né? Se seu filho já está conseguindo progredir nisso, significa que ele está se desenvolvendo bem, né? E que ele já se sente seguro para explorar outros espaços. Então, dica de ouro para aquela mãe que está assistindo a gente agora e que está passando por esse processo de desmame. O que é que você costuma falar para as pacientes que chegam até aqui no seu consultório? Acho que se escute e não seja tão rígida com você mesmo. Não vai ser um processo fácil, né? O bebê está se adaptando, você está se adaptando. Tenha mais empatia por você, né? Tampe um pouco seus ouvidos para os comentários externos, porque as pessoas vão falar de coisas que talvez não tenham a ver com a sua realidade, com o que você está passando, né? Se você fez essa escolha, se você entendeu que era esse momento, é porque você sabe que chegou a hora certa para isso. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Desde já, obrigada pela companhia, tá certo? Não esquece de nos acompanhar lá nas redes sociais, é o @Vida Saudável TVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você, aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Tchau!